Frederico Crepe versus Jones Manuel. Seria Aldo Rebelo um entreguista? Né? Um vídeo resposta aí do Frederico Crepe ao Jones Manuel taxando o Aldo Rebelo. Ó, lembrando sempre se você se tornar membro aqui do canal, você faz parte do sorteio. Uma vez por mês tem sorteio de 2 livros, tá? São vários sorteios, geralmente a gente tem 2 sorteios. No último mês a gente sorteou o livro do Aldo Rebelo, esse novo livro dele aí, ó, livro lindão, Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, né? Sorteamos esse livro e o Quinto Movimento, um outro livro do Aldo também. Então, se você quer participar do sorteio, não esqueça, velho. Escorregue o membro aí pra nós, que aí você automaticamente já está participando do sorteio. Demorou? Tamo junto. Bora, Fredinho, solta a voz. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um debate aqui, dialogando um pouquinho com o vídeo que o Jones Manuel fez sobre o Aldo Rebelo. Na semana passada eu estava lá passeando no finado Twitter quando eu me deparei com um corte de uma fala do Aldo num podcast. Era uma fala que comentava que o Brasil não vai conseguir retomar de imediato o processo de reindustrialização, já saltando para setores mais avançados da indústria. Essa fala destacava a questão do Brasil ser uma potência agropecuária, que ele tinha um caminho de retomada do crescimento no curto prazo e tudo mais. E assim que eu bati o olho no vídeo, eu sabia que ia dar polêmica e não deu outra. Eu vi muitas pessoas criticando e o destaque fica para o vídeo que o Jones lançou na sexta-feira passada. Eu acho que dá para trazer ali alguns elementos, dá para debater alguns pontos ali e tentar fazer uma avaliação. Seria o Aldo Rebelo um nacionalista entreguista? Palavras duras, hein? Palavras duras. Nacionalista entreguista é palavras duríssimas. Falar isso aí do Aldo é sacanagem. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito e ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Membros. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu trago para reflexão é sobre o que o Aldo Rebelo realmente defende e é algo que não é banal. Eu acho que o Jones, em termos de análise da realidade política, é o melhor desses comunicadores comunistas. Eu acho que ele tem uma boa capacidade de análise. Eu acho que ele percebeu o tamanho do buraco que o Brasil se encontra hoje, quais podem ser as consequências das políticas econômicas aplicadas pelo governo Lula atualmente. Ele acerta nessa avaliação e adota até um tom correto de enfrentamento que outros comunicadores comunistas, desses maiores, né, evitam enfrentar. Talvez, acho que a única exceção ali seja o Gaiofato, né? Só que eu acho que nessa avaliação aqui ele se equivoca em alguns pontos. Talvez seja por uma exagerada tentativa de diferenciação, de demarcação e tudo mais. Narcisismo nas pequenas diferenças, né? A jovem Trentini, ela fala uma parada que é bom investigar isso aí também, né? Me parece que os comunas, de uma forma geral, tem um certo corpo fechado com o Aldo, porque o Aldo vem de uma corrente dos comunas, dos comunismo, que é uma corrente cristã, tá ligado? Eu não sei muito bem sobre isso, foi só uma semente aí da discórdia que a jovem Trentini jogou no ar, e eu fiquei meio me pensando sobre isso, então talvez exista esse mundo, né? Quem souber mais sobre isso, deixa aí nos comentários. Quando o Jones vai comentar alguma fala de alguém, ele faz questão de não tentar tirar do contexto, de tentar ali ver aquela entrevista completa ou algum corpo mais coeso de ideias para comentar. Eu acho que ele peca aqui nessa questão do Aldo por, na maioria das vezes, bater muito mais em uma caricatura que ele mesmo faz do que necessariamente no posicionamento ou nas ideias que o Aldo defende. Jiu-jitsu com espantalho, basicamente. Põe o espantalho lá no meio e depois bate no espantalho. E por que eu digo isso? Basicamente, ele só pegou 2 trechinhos de menos de 1 minuto de uma página de apoio ao Aldo para afirmar que ali estamos diante de um nacionalismo entreguista, conservador e reacionário. Ele traça uma caricatura do que o Aldo supostamente defende, né? Que seria um nacionalismo ancorado em um ufanismo patriótico, em uma defesa dos símbolos nacionais, em uma posição do Brasil como um grande fazendão do mundo, alinhado com certas doutrinas ali que embalaram muito o Brasil da Velha República. Ele faz uma crítica como se o Aldo parasse na defesa de uma tradição agrícola do Brasil, fosse refratário ao desenvolvimento industrial, tivesse ali numa posição que sequer pudesse ser considerada como vagamente desenvolvimentista e tudo mais.
Só que faltam elementos para esse tipo de afirmação, até porque convenhamos que não dá para tirar isso tudo, essa caracterização, de 2 trechos curtos de menos de 1 minuto. Você não precisa pesquisar todas as entrevistas, fazer uma avaliação completa ali do que foi falado pelo Aldo em tudo quanto é podcast, mas existem alguns caminhos que dariam uma crítica mais calcada no que de fato ele defende. O Aldo coordena o portal Bonifácio, que é um espaço onde são publicados textos, debates e outras questões sobre a questão nacional. Ali tem elementos que poderiam balizar um melhor entendimento de uma série de questões. Por exemplo, ali tem perspectivas sobre a política fiscal, discussão da dívida pública e do governo, que são, na minha opinião, até melhores que a do próprio Ciro Gomes, que ele está defendendo. Tem uma série de debates sobre a questão do Brasil no mundo, uma questão geopolítica, questões de desenvolvimento e tudo mais. E, além disso, o Aldo lançou em 2021 o livro O Quinto Movimento, em que ele coloca ali uma série de questões que serviriam como embrionárias em relação a um projeto de construção do Brasil como nação, de um Brasil soberano e tudo mais. E o que o Aldo defende ali, né? No entender dele, o Brasil teve 4 movimentos de construção nacional, uma construção inacabada, e o que ele propõe é um movimento político de construção de um 5º movimento para realizar essa tarefa. Nesse sentido, a questão nacional passa a estar ali no centro da discussão e passa a nortear os debates sobre o futuro do Brasil. E vejam, o 4º movimento descrito pelo Aldo no livro tem como epicentro a Revolução de 30 e a Era Vargas, exaltando esse processo transformador do Getúlio. Então, assim, como que eu posso afirmar que há um saudosismo da velha república enquanto há uma exaltação do papel transformador do Getúlio Vargas e da Revolução de 30, que simplesmente derrubou a República Velha? Se de fato houvesse um saudosismo em relação à República Velha, haveria um rechaço em relação ao Vargas, não uma exaltação. Além disso, no livro do Aldo há uma explicação sobre essa questão da industrialização. Não existe defesa do Brasil como um país meramente agrário exportador. O que existe é um projeto, e aí nesse ponto até semelhante ao do Ciro Gomes, de fazer do agro um elemento importante para a industrialização do Brasil. Como? Fazendo uma política de substituição de importação em relação ao que o agro depende de importar de fora. Isso tudo seria dado por um Estado coordenando o processo, garantindo crédito, uma institucionalidade adequada a essa tarefa de desenvolvimento e industrialização. E isso é o que está no livro. A questão da fala do Aldo, que foi apresentada nos trechos que foram comentados, é que também é uma certa visão caricatural de que a questão é só abrir buraco no chão e plantar as coisas. O Brasil, de fato, é uma potência agropecuária. Ó, esse trecho aí específico, tá? Porque o Jones faz isso lá, a gente já reagiu aqui, só que eu reagiu de 1 hora e pouco, né? E aí eu não vou postar não, só para os membros aí. Mas essa parte que o Denis fala aí é importante. O Jones se refere ao Aldo como se o Aldo defendesse cavar buraco no chão e o Brasil se tornar continuar sendo um mero fazendão e isso acabou. E isso é caricatura. E naquele dia eu falei e trouxe aqui, ó, porque, né, eu mato a cobra e mostro o pau. O nosso ministro... Eu fiz essa mesma pergunta pro Aldo. Se liga aqui na pergunta, quando eu entrevistei. Já entrevistei o Aldo várias vezes, já tive com ele várias vezes. E eu fiz essa pergunta, exatamente essa pergunta pro Aldo. Tá aí a resposta dele, vamos ver. Está muito equivocado. Ministro, só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que acontece muito, o pessoal perguntando lá na live. E assim, as pessoas que são mais jovens, igual eu, assim, que entendem pouco sobre esses assuntos, quando a gente fala de agenda ambiental ou preservação, coisa do tipo, e meio que soa na cabeça da gente como se fosse coisa antagonista ao desenvolvimento. Principalmente para mim, que sou uma pessoa aqui de São Paulo, coisa e tal, eu vejo que aqui a preservação é muito pouco em relação ao resto do país, coisa e tal. E aí em contrapartida, aqui é uma região que em tese é muito desenvolvida em várias questões. A minha pergunta vem nesse sentido, assim, qual é o ponto, se a visão do senhor é que existe um ponto de preservação e desenvolvimento, ou que essas coisas não são antagonistas necessariamente? Porque o que soa pra gente, ministro, quando essas pessoas com agenda ambientalista, coisa e tal, vêm falar com a gente, é que como que se a gente pede para desenvolver, que quer destruir tudo. Quer queimar todos os matos, quer acabar com todos os rios, poluir tudo para poder fazer lá um desenvolvimento, colocar uma fábrica de carvão lá e gerar as coisas. Qual que é a visão, assim, qual que é esse ponto de equilíbrio, ou se não são coisas antagonistas, dá para fazer as duas coisas independente? Não, isso tem que ser um cálculo. Ou seja, o erro da nossa legislação é exatamente ter uma legislação
que só cuida do licenciamento ambiental. Isso é errado, isso não existe no mundo. O licenciamento tem que ser uma combinação de licenciamento ambiental, licenciamento social e licenciamento econômico. Porque se você absolutiza o licenciamento ambiental, você vai proibir tudo, porque tudo causa algum tipo de dano. O que você tem que botar na balança é se o dano causado compensa os benefícios que vai gerar. Você vai fazer uma hidrelétrica, é claro que vai ter uma área alagada. Agora você calcula, essa área alagada vai causar um dano. Em compensação, ela vai levar energia, eletricidade para as moradias, para as indústrias, para os hospitais, para as escolas, vai permitir a geração de empregos, a elevação da qualidade de vida, a refrigeração, que as pessoas tenham em casa geladeira, que esses benefícios têm que ser calculados, e o benefício econômico vai gerar exportações para o país, riqueza para o país. O licenciamento tem que ser o ambiental, o social e o econômico. É que nós criamos uma instituição para cuidar apenas do licenciamento ambiental. Se você concebesse a possibilidade de dar um licenciamento ambiental para a maternidade, as pessoas não dariam, o órgão ambiental não daria, porque o nascimento vai gerar algum tipo de dano. Então, isso é uma coisa absolutamente errada. E criou-se uma corrente conservadora, neomalthusiana, que defende, inclusive, gente que está renunciando à maternidade ou à paternidade porque acha que isso causa dano ao meio ambiente. Tem essas correntes por aí. Eu acho que o problema é você calcular o que é que na balança pesa mais. Se você acha que o dano não tem uma compensação social ou econômica, você não faz a obra. Se você achar que o dano é compensado, por que é que você sai de casa com um automóvel? Porque você precisa de transporte. Por que é que você tem um avião, tem um navio, Isso tudo, se for calculado apenas pelo aspecto ambiental, não teria um automóvel na rua, não teria uma indústria funcionando, não teria nada, porque isso causa algum tipo de dano. Dá pra entender, né? Basicamente ele defende o equilíbrio, né, gente? O equilíbrio. É um equilíbrio, um projeto, né? Precisamos fazer daqui para atingir o nível social, então para isso a gente precisa otimizar o degradê ambiental aqui, o social, é isso. É um equilíbrio. É isso que ele defende. Tá bem claro aí, né, a resposta, né? Ficou bem claro, não ficou? Claro, isso é muito por conta do apoio do Estado a esse setor, né, da economia, e isso tem uma potencialidade que tem que ser explorada. Os subsídios que o Estado dá para esse setor devem estar atrelados a projetos ousados de industrialização na área, inclusive projetos que têm a capacidade de casar desenvolvimento, redução da desigualdade e industrialização. Quer um exemplo? O agro depende de uma série de produtos industrializados para poder produzir. O que o Estado brasileiro pode fazer? Você quer subsídio? Então você vai se comprometer a comprar X% de tais produtos da produção nacional. E como que isso poderia ser feito? O governo poderia criar institutos associados a universidades em determinadas regiões para poder fomentar a inovação, criar novas indústrias, associar tudo isso a essa demanda estimulada pela coordenação do Estado e fazer isso de uma forma que as vanguardas produtivas sejam descentralizadas para essas novas empresas, estimulando o desenvolvimento, a redução da desigualdade, o aumento da industrialização no Brasil. E aí, de uma vez só, você aumenta a complexidade da economia, você reduz a dependência dos industrializados de fora, você investe em educação e inovação e isso se transforma em novas organizações que vão resultar numa melhora de vida para uma série de pessoas que estão ali nessa cadeia. Uma outra coisa, né? O Jones ele vai tentar fazer o debate sobre o agro, sobre essa questão da economia, e ele acaba, na minha opinião, criando uma outra caricatura sobre isso, e ainda incorre em alguns erros. Em um determinado momento, ele vai falar que há uma posição de que o Brasil não se desenvolve pelo fato de que o agro é impossibilitado de crescer e bate muito nisso. Um dos pontos que ele usa para isso é justamente pegar o percentual do setor primário, né, na economia brasileira nos últimos anos para ilustrar que tudo isso seria uma falácia. Ainda que fosse exatamente a posição do Aldo, o que não é, isso ainda está errado. O agro ocupa a posição que ele ocupa em termos percentuais em relação ao crescimento da nossa economia, simplesmente porque a economia do Brasil não cresce, a gente está estagnado. A gente está estagnado e o setor da economia que continua crescendo é o agro. Se os outros setores crescessem... Resumindo, não é o seu sofá que é muito grande, é a sua casa que é muito pequena, né? O sofá só cabe ele na sala, o sofá é enorme. Não é o sofá que é enorme, é a sua casa que é pequena. Também,
se a gente não tivesse um processo acentuado de desindustrialização, esse percentual seria diferente. Salve, E Thiago. isso mostra ainda mais como que a gente tem que usar essa questão, né, de você usar a força do Estado para industrializar setores ligados ao agro para reduzir a dependência brasileira. E eu não vejo o Aldo sendo contrário a isso. Inclusive, ele defende coisas muito próximas quando ele está falando de inovação. E isso tudo pode ser conferido no livro dele que eu estou falando aqui. E aqui já tem um primeiro... Pô, aí o Fred mandou o Jones ler livro, aí acho que o Jones vai ficar meio pá, né, mano? Porque o Jones que fica mandando os outros ler livro, né? F. Primeiro ponto. O que o Aldo realmente defende não é o que o Jones está falando. Isso quer dizer que ele não deve ser criticado? Não, eu só acho que a crítica deve ser em relação ao que de fato é defendido. Por exemplo, um ponto que o Jones acerta na crítica é em relação ao acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Nesse ponto, eu não vi posicionamento do Aldo contra esse acordo, que eu acho sim que é muito ruim para a perspectiva de pensar a industrialização e a soberania do Brasil. E ainda assim, dá para usar essa questão do acordo para politizar o debate, inclusive trazendo essa discussão do protecionismo e mostrar a necessidade de uma industrialização do Brasil nessa cadeia do agro. Lá na Europa, há protestos massivos de agricultores contra o acordo, porque eles sabem que eles vão perder espaço contra a agricultura brasileira. Mas qual que é o motivo de uma figura como o Macron, por exemplo, ser contra o acordo? É a questão ambiental, gente? Nada disso. A questão ambiental é uma ferramenta retórica para mobilizar ali, para justificar o bom e o velho protecionismo. Então, a gente pode pegar e falar, olha, eles são protecionistas e a gente não pode ser? A gente não pode pensar uma produção de fertilizante aqui no Brasil, uma produção de máquina aqui no Brasil, e a gente pensar todo um desenvolvimento associado a essa cadeia do agronegócio, que é algo que tem um potencial para a gente fazer um processo bem mais forte de industrialização. E aqui cabe entrar em uma questão um pouco mais profunda, rapidamente, que é um debate sobre a questão nacional. O embate em relação a projetos nacionais ele envolve concepções de país, de sociedade, de cultura, e envolve certas posições sociais atreladas a tais projetos, né? Uma dicotomia que pode ser entendida nesse debate de projeto nacional pode ser ali entendida a partir dessa dicotomia entre porto e interior. Ela é trabalhada pelo Jorge Abelardo Ramos, que é bem influente nesse pensamento nacionalista, na esquerda, nesse pensamento de esquerda nacional, né, e tudo mais. E esse conceito, inclusive, depois é recuperado pelo Eduardo Galeano, que é bem lido pela esquerda brasileira, né? Basicamente, a dinâmica do colonialismo é a dinâmica de você explorar da colônia, né, a matéria-prima, e mandar para o centro do sistema para que esses países ali se industrializem a partir dessa matéria-prima. Essa dinâmica, ela gera uma certa movimentação econômica ali ao redor do porto, que é o símbolo dessa exportação, dessa exploração, e gera ali um desenvolvimento de infraestrutura, gera uma burocracia, profissionais liberais, intelectuais, comerciantes e outros. E é pelo porto também que entram as ideologias e culturas do centro que são absorvidos por essa classe média que se sustenta e se reproduz a partir dessa dinâmica ali ao redor do porto. Já o interior é a região onde efetivamente a riqueza do país é produzida, agrupando o trabalho e os recursos que depois vão ser exportados. Essa riqueza do interior, em parte, ela é apropriada pelo porto em um processo complexo que você tem ali dessa questão da dicotomia porto-interior. O interior produz a riqueza e deixa um rastro de pobreza, de desigualdade, de atraso em boa parte dos lugares. E aqui tem a chave da questão. É no interior que nascem e crescem os movimentos de inspiração nacionalista, ou a grande parte deles, né, na América Latina. Em vários desses casos, os líderes desses movimentos são membros da elite social das suas regiões. Um exemplo disso é o próprio Getúlio Vargas, no Brasil, que articulou ali as elites agrárias do Sul, do Nordeste, depois de Minas Gerais, contra os interesses de São Paulo e iniciou um processo de modernização do Brasil. E aí, você tem essa dinâmica do conflito, mas você tem contornos ideológicos associados ali a essa dicotomia entre porto e interior. Você tem setores conservadores ou progressistas associados a cada um desses polos. Tanto que você vê no Brasil, com esse exemplo do Getúlio que eu falei um pouco antes, né? Existe uma esquerda getulista e existe uma esquerda antigetulista. E aí a mesma coisa em relação à direita, que também gira em torno desse eixo. E por isso que você vê, por exemplo, uma figura como a do Enéas Carneiro, que era uma figura de direita, mas estava associada mais a essa perspectiva ali, mais do interior, menos cosmopolita, associada ao porto. Tanto que essas coisas geram uma confusão quando você vê um discurso do Enéas e você vê ali muitos elementos que poderiam estar na boca de uma figura de esquerda, mas é uma figura de direita. É isso que permite um Enéas defender algo totalmente diferente de uma figura como o Paulo Guedes e ambos serem considerados de direita. Eles giram em torno de eixos completamente diferentes a partir dessa dicotomia que eu estou apresentando, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então, assim, existem também, né, setores mais conservadores, mais progressistas. Interessante essa reflexão aí, né? Essa parte aí, gostei. Associados
com essa dinâmica mais do interior, e existe toda uma potencialidade ali de você pensar projetos de emancipação nacional a partir dessa dinâmica do interior, com a roupagem que eu estou falando aqui. Pode ser mais progressista, mais conservadora, que é, por exemplo, o caso do Getúlio Vargas e outros casos de lideranças nacionalistas na América Latina. Então, existem também setores mais conservadores e progressistas que estão associados a essa dinâmica mais do interior, e aqui a gente entra em último ponto desse debate. Eu acho que o Jones comete um erro no vídeo dele, que é um problema que eu já apontei algumas vezes em vídeos mais antigos, inclusive debatendo a própria questão do Aldo, que é a questão de misturar conservadorismo e reacionarismo. Conservador e reacionário não são sinônimos, e o Jones acaba usando esses termos como sinônimos algumas vezes no vídeo dele. O conservador é o cara que é contra mudanças bruscas, que defende a manutenção de certas instituições, de certas tradições, ou que as mudanças sejam feitas de forma gradual, não em forma de rupturas. E ainda tem outra coisa. O conservador ele é sempre relativo a algo. E não dá para ser pensado ali em termos absolutos como o conservador, como se isso fosse uma fórmula aplicável a qualquer situação. Quer um exemplo? Quando a Dilma caiu, a esquerda e todos aqueles que se posicionavam contra o impeachment dela estavam sendo conservadores. Conservadores no sentido de defenderem a manutenção do mandato dela, de evitar uma ruptura brusca, uma troca de poder daquela forma que estava sendo feita e tudo mais. Então, assim, vocês percebem como que isso é muitas vezes relativo. Agora, o reacionário é diferente. O reacionário é o cara que não defende manutenção, ele defende ruptura, mas uma ruptura voltada para o passado. A mentalidade do reacionário é que houve um período de glória no passado, que era marcado pela grandeza de uma sociedade ou de um país, e agora há uma era de decadência, de destruição. E o que o reacionário defende é uma ruptura para frear essa suposta decadência e reverter isso em direção a um processo de volta a esse passado glorioso. O maior exemplo de reacionarismo hoje na política mundial, a meu ver, é o Trump. Tanto que o slogan dele é Make America Great Again, ou Faça a América Grande de Novo. E o que é isso? Houve um período em que os Estados Unidos foram grandes, eles entraram em decadência, e agora isso tudo precisa ser revertido a qualquer custo. É uma decadência cultural, uma decadência econômica, então você precisa de um... Abaixo o Musk. O conservador é racionário. Puta coisa óbvia, mais um sofista, distorcendo os significados. Que isso, Guilherme? Fred tá errado? Fredinho tá errado, Guilherme? Você não concorda com isso? Por que o conservador é um reacionário? Fala aí. Movimento de tomada do poder para poder resgatar esse período áureo, né, do passado. Tanto é que o reacionarismo é mais associado ao fascismo, por exemplo, por conta dessa questão. E é naturalmente associado ao fascismo, isso é um elemento fundamental do fascismo. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Eu vejo que o Aldo pode ser sim considerado um conservador nessa perspectiva. Mano, eu gosto do debate, tá ligado? Eu gosto de ideias contraditórias. Eu gosto quando alguém tem uma ideia contraditória e joga. Só que uma coisa que me frustra um pouco é tipo assim... Ah, você tá falando besteira, tipo, a sofista. E tipo... Mano, fala o porquê, pô. Tipo assim, coloca um pensamento. Ó, ele tá sendo sofista por causa desse ponto. Então esse ponto, conclusão. Ele tá falando besteira, tal. Sabe, quando o cara vem assim, besteira. Ele fala, ué. Por quê? Fala aí o porquê. Por que quando o cara joga uma bagulho assim, né? Tipo assim, o sofista. O cara pode estar falando, mano... Pô, realmente, mano, o cara tá falando uma besteira do caramba. Ou ao mesmo tempo, o cara que falou que o outro é sofista pode ser simplesmente um lunático, né, velho? Um terra plana, tá ligado? Manja, então o cara pode ter tipo um ponto muito bom, ou o cara pode ser um terra plana. Mas como ele não fala nada, tipo, só fica jogado no ar, né, velho, a parada. Eu trouxe aqui, não reacionário. E o que eu vejo é uma tentativa de buscar uma perspectiva, de orientar um projeto, de construir uma liderança associada a esse interior que eu falei antes, né, que eu estava comentando antes, a partir desse prisma conservador. E um prisma conservador aliado a uma dinâmica política brasileira que é representada por essa política do interior, que é fortemente associada ao MDB. Tanto é que é o partido que o Aldo se filiou nesse ano, inclusive. E aí é uma questão das opções dele, da linha política que ele defende em torno de uma união nacional para retomar o processo de desenvolvimento e de construção da nação brasileira. Discordou é taxado de chapéu de alumínio. Pronto, interditou a discussão. Não foi isso que eu falei, né? Eu falei que ao mesmo tempo o cara pode ter um argumento muito top e ao mesmo tempo, ou ele pode ser um chapéu de alumínio, né? Como não falou, fica tipo no ar, né? Aí o Guilherme respondeu: pela razão óbvia de que toda vez que o conservador tem seu privilégio ameaçado, ele reage à mudança.
Ele reage à mudança? Então, mas é isso. Foi essa descrição que o Fred botou, não foi? Tipo, o pessoal... Pega o exemplo da Dilma lá. Quem era o conservador do negócio? Quem tava querendo sair fora da Dilma com tal era o reacionário, né? E quem tava querendo manter a Dilma lá era um conservador, correto? Lula é extremamente conservador na economia. Pois é, Thiago. O exemplo que ele usou é sofismo? Tinha dois grupos de pessoas. Um conservador querendo manter o que estava, manter o que aconteceu, manter a mudança ou não, manter a coisa, e o outro querendo, mano, romper aquilo, ruptura para voltar no passado. Não era isso? O reacionário e o conservador. Nesse ponto, nesse exemplo que ele usou, os dois não são a mesma coisa, né? Sofismo não é burrice, pelo contrário, é inteligência. Não, mas não, calma, vamos uma discussão por vez, Guilherme. Primeiro discute que é sofismo, depois discute que... Antes a gente discute que é reacionário e negócio ou não. Pega o exemplo que ele falou ali e fala assim, ó. O exemplo que ele falou não vale porque os dois eram conservadores. O reacionário também era conservador. Schopenhauer... Ixi, Maria, agora a gente já entramos com Schopenhauer. Blá, blá. Não leva a nada. Usando o leiriado dele, sou reacionário, pois gostaria de ver era com estadista como Getúlio Vargas, Ernesto Geisel, Leonel Brizola no poder. Mas é outra coisa, né? Outra coisa, né, Jorge? Calma, ô louco, gente. Caraca, a gente começou a fazer umas anedotas aí que só por Deus, hein, velho? Meu Deus, que loucura, cara. Tô entendendo nada, velho. Obrigado, Thiago, pelos doisão. Existe um apelo a um passado glorioso, a uma época idílica em que nós éramos grandes e que agora que sobrou é só decadência e que o poder precisa ser tomado para impedir isso, que é típico do reacionarismo. E aí, eu vou ser bem sincero. O Brasil em que no futuro os setores mais conservadores estiverem liderados pelo Aldo Rebelo é um Brasil muito melhor do que o de hoje. Pode até não ser o que muita gente pensa ou até o que eu penso, mas pelo menos vai ser um Brasil em que pensa a questão nacional, que pensa o desenvolvimento, que faz o eixo do debate político girar em torno de outras questões, a gente concordando ou não com ele. E aí eu acho que cabe aquele debate sobre a questão de um projeto nacional, da elite brasileira comprar esse projeto, apoiar esse projeto de desenvolvimento, né? E, inclusive, um debate que eu vejo ser feito com muita preguiça em relação ao projeto do próprio Ciro Gomes, que é algo que eu devo tratar num vídeo aqui nessa semana, né? Há uma espécie de modelo comum de análise dessa discussão do nacionalismo a partir de algumas leituras marxistas, que é como se fosse uma forma aplicável a qualquer aspecto dessa discussão, como se fosse tudo igual e merecesse a mesma resposta. Eu tenho esse debate com o pessoal lá no meu servidor no Discord, inclusive, né, que é algo que está sempre presente. E assim, eu vejo o Aldo mais perto ali dessa perspectiva, né, dessa crítica mais tradicional, e aí eu acho que cabe debater se de fato a elite banca um processo de afirmação da soberania do Brasil, de industrialização e tudo mais. Só que até aqui ainda há um debate, dado que existem momentos e momentos e a conjuntura internacional pode ter sim janelas de oportunidade para que isso avance ou recue. Inclusive, essa foi a leitura do próprio Getúlio Vargas. Primeiro ele tentou um processo pelo alto, com o Estado puxando o desenvolvimento associado a algumas elites locais, e ele se utilizou da conjuntura para facilitar isso, especialmente ali na Segunda Guerra Mundial. Depois, quando ele sentiu que o caminho estava travado, ele seria travado por essa via, né, o que ele fez? Ele partiu para a organização de um partido de massas, atrelado aos sindicatos em um processo democrático mobilizado, o que resultou ali na fundação do PTB, no mandato dele ali também de 50 a 54, todo esse processo de mobilização social dessa época. Até nisso, eu acho que há algumas ressalvas nessa questão toda. Entendem essa reflexão, essa questão que eu estou tentando puxar? Eu entendi. O Verde está falando que tem várias vias para você poder fazer uma revolução institucional, revolução armada, qualquer tipo de revolução, mudar a coisa, sair de um ponto A para o ponto B com base no progresso. Né? Existem várias vias. E a conjuntura vai determinar qual é a via mais eficiente para você fazer aquela revolução. Eu entendi isso. E por fim, eu só quero trazer advogados também uma coisa pequena que até me incomoda um pouco, que eu já comentei uma vez aqui no canal, bem lá para trás, né, falando sobre um comentário do Humberto Matos. Em agosto do ano passado, eu ajudei a organizar um evento em São Paulo que teve uma conversa entre o Ciro Gomes e o Aldo Rebelo. E aí, isso gerou uma repercussão, um certo debate em alguns comunicadores da esquerda radical. E eu acho curioso como que há um processo meio que de querer tutelar o que as pessoas devem ler, o que elas devem acompanhar, quais ideias são aceitáveis ou não, né? Naquela época,
O Humberto fez um comentário sobre o Aldo falando que ele era perigosíssimo, né? E aí veio com aquele pânico e tudo mais. O Jones não chegou a falar dessas coisas, mas ele meio que também seguiu nessa linha, ou segue nessa linha, né? Eu sinto que é um negócio meio que indiretamente veta certas leituras como se fosse um grande perigo. Eu já acho o contrário. Aí o Jones até comenta lá, né, para não ler o Aldo, mas ler o Darcy Ribeiro, o Guerreiro Ramos, o Teotônio dos Santos. Eu já acho que tem que ler todo mundo. Para mim, acho que tem que ler todos esses aí que o Jones citou. Tem que ler o Aldo Rebelo, sim. Tem que ler gente conservadora, de direita, de esquerda, de centro, liberal. Tem que ler o Norberto Bobbio. Tem que ler o John Stuart Mill. Tem que ler o Hayek. Tem que ler o Popper. Tem que ler a Hannah Arendt, que é uma que alguns meios de esquerda têm pavor. Tem que ler o Marx. Tem que ler o Lenin, o Trotsky, o Engels, o Saint-Simon. Tem que ler os anarquistas e as críticas que eles fizeram ao Marx. Ou também tem que ler também os socialistas libertários e as boas críticas que eles faziam ao Lenin. Tem que... Exemplo do impeachment da Dilma é horrível. Até hoje é difícil de entender o impeachment, porque empichar um presidente neoliberal como a Dilma acaba ficando uma batalha de conservador versus conservador. Mas é isso que o Freixo falou, mano. O impeachment da Dilma era uma batalha entre conservadores e reacionários. Foi exatamente isso que o Freixo falou. Conservadores quem era? Quem queria manter a Dilma. A esquerda liberal que queria manter a Dilma lá, manter as coisas como estão, coisa e tal. Era isso, queria conservar aquilo. E quem era o reacionário? Era a direitola. A direitora Biruleibe. Por quê? Queria acabar com a Dilma pra voltar no... retroagir. Destruir as conquistas, destruir tudo que foi feito pra voltar. Era o reacionário. Esse é o exemplo que ele falou. Exatamente o que você tá falando. A diferença é que você tá trocando conservador por conservador. Ô, louco. que ler o Dugin, que eu acho pavoroso, bagunçado, esquisito. Tem que ler o Lossurdo, que eu considero um passapano para o Stalin. Tem que ler tudo isso e fazer uma base para ter uma crítica certeira e que certamente vai estimular e elevar o nível do debate. Lê tudo e depois tira as próprias conclusões com a sua própria cabeça. Enfim, gente, é com essa mensagem que eu deixo vocês. Gostaria de... O Jones vai gostar muito desse vídeo, não, porque o Jones que fica mandando os outros ler as coisas, né? Aí vai falar assim, ó, acho que tem que ler tudo mesmo, aí é foda, né? Meio que taxou aí, ué, você não manda os outros ler as coisas, agora você tá querendo taxar que lê, o que não lê? Você é fiscal da leitura? Aí é foda. agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui, vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no WhatsApp, meu canal no Telegram e o meu servidor no Discord, e entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. É, palavras duras. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Round 1. Quem venceu o primeiro round da batalha? Fred ou Jones Manuel? Frederico Crepe ou Jones Manuel? Deixem o seu voto aí. Deixem o seu voto. Beleza?